Agora nós vamos para a parte mitológica, só relembrando aqui, né, o cenário sobre Jasão se preparando para fazer a viagem em busca do velocímetro de ouro. Então, essa carta, a carta da colheita e da recompensa, o desafio foi feito envolvendo muito trabalho e esforço. Agora, ele está pronto para ir e receber a recompensa. É uma carta de comemoração. O desafio é assustador, mas ele conta com os amigos para auxiliá-lo na tarefa. Heracles, que tem a força, Teseu, que tem a criatividade, Pólux e Castor, os gêmeos, têm a mente afiada, e Orfeu, sentimento profundo, empatia, que desarmam qualquer inimigo. Essas são forças internas ou externas que podemos solicitar para sermos bem-sucedidos. Então, veja qual é o segredo da carta. É a gente entrar num desafio, mas tendo a energia, a força, né? A carta da força, que é o próprio Heracles que estava lá com o leão, lembra? A gente vai olhar para essa carta, vamos nos conectar com ela. Coloque, a minha sugestão é pegar e colocar ali a carta da força junto. Teseu, a criatividade, Pólux e Castor Gêmeos, a mente afiada, ou seja, tem ali um objetivo, tem ali astúcia para resolver as coisas rápidas, né? E Orfeu, o sentimento profundo, a empatia. Depois vai ser falado mais sobre isso, mas como a gente sempre incentiva, façam suas pesquisas. A título aí de curiosidade, nós vamos falar sobre um pouco desses heróis aí que acompanharam o nosso querido Jazão aí, né? Então, a gente vem acompanhando a história de Jazão, a gente sabe os desafios que esse herói está fazendo para ir em busca do velocímetro de ouro. Na verdade, não era sobre o trono, mas sim era sobre a questão do velocímetro de ouro que ele ia em busca, que era uma tarefa quase impossível, né? E ele estava guardado em uma terra distante, protegido por esse dragão aí. Aí ele tem os argonautas, né? Eles vão dentro desse navio, o Argão, e aí acompanham nas suas jornadas, que é o Heracles, que é o Hércules, né? Castor, Pólux e Orfeu. E aí a gente vai resumir um pouco. O Heracles, ou Hércules, ele é um herói da mitologia grega, ele tem uma força sobre-humana, né? E ele sempre realizava esses trabalhos aí, filho de Zeus, tá? Com sempre Zeus e alguma mulher, né? Que a Hera ficava louca. Ele é uma figura assim que ele tem a própria história dele, mas ele participa aqui da história de Jasão. Tem o Teseu, que tem a história dele com o Minotauro. A gente viu lá na carta da Torre. Então a gente pega a carta da Força e a carta da Torre. Essas duas aí que tem relação com essa nova carta aqui, tá? Ele enfrentou o Minotauro lá no labirinto de Creta e ele matou essa criatura, né, junto com auxílio da Ariadne, filha do rei Minos. Aí tem o Pólux e Castor, que são os gêmeos da mitologia grega, né? Eles também eram filhos, um deles era semideus e o outro não. Pólux era filho de Deus, de Zeus, enquanto Castor era filho de Tíndaro. Então eles eram muito leais um ao outro, né? E ele tem a conexão com o signo de Gêmeos. Depois tem Orfeu, que é um talentoso músico e poeta da mitologia grega, filho de Apolo, o deus Sol.
sabe? Carta do Sol. Então, a sua lenda mais conhecida envolve sua tentativa de resgatar sua amada Eurídice do submundo. E Orfeu encantou Hades e Perséfone com sua música, mas ao olhar para trás, enquanto saía do submundo, perdeu Eurídice para sempre. Então você vai encontrar ele lá, o Orfeu, a história completa lá no em Copas, e o Pólux e Castor, nós vamos encontrar ele em Espadas. Então, eu peço para vocês aguardarem um pouco, mas se quiserem já darem uma olhada nessas cartas, quem já comprou o tarô, então vocês já têm o mitológico, né? Vocês já têm isso na mão. Então, só a título de conversa para a gente entender aí quais são esses outros personagens que aparecem junto com Jazão, além do rei, né? Que é o tio dele. E com essa análise, nessa conexão com as outras cartas, a gente consegue entender realmente a energia que ele precisava para ele poder vencer os desafios. E quando a gente chegar lá nas outras histórias, os demais que estão aqui nos arcanos maiores, a gente também vai convidar para que essas outras duas cartas estejam presentes também para entender essa carta aqui atual, tá bom? Então, com tudo isso, né, a gente vai ver o que a gente precisa, né, realmente na nossa vida para a gente encarar um desafio, reunir toda essa estrutura, né, para conseguir ultrapassar muitas vezes o desafio da vida, que muitas vezes não é fácil. A gente vai ver na próxima carta o desafio que ele enfrentou. Aqui ele está se preparando para. Depois ele vai para a próxima carta, o desafio é aí na cara. E realmente muitas pessoas paralisam no período, nem saem do lugar, outras paralisam quando o desafio acontece. Se ele não vai munido dessa força, dessa criatividade, da mente afiada e da empatia, ele não consegue ultrapassar. E mais um elemento que vai aparecer na próxima carta, que não que os outros já não estejam presentes, mas ali vai focar em um outro novo elemento. Então ele não consegue vencer se ele não tiver essas outras demais características, digamos assim, que podem ser tanto pessoais, internas, intrínsecas, quanto você pode contar com pessoas que tenham essas características para te ajudar no momento mais difícil do enfrentamento dos desafios. Então, a gente pode buscar ajuda externa, como também podemos desenvolver essas virtudes dentro de nós para podermos enfrentar os nossos desafios. Fica aí essa chamada para vocês e para anexar aí na nossa vivência de observação da carta e de vivenciar isso dentro de nós, pegar um desafio que foi muito grande na nossa vida. Eu mesma, particularmente, por exemplo, já tive desafios, muitos desafios que eu desisti, muitos. Eu não tinha resiliência, eu não tinha persistência. Quando ficava difícil, eu desistia. Até que isso foi desenvolvido em mim, né, em outros processos que eu aprendi na vida, como o processo de coach, PNL, hipnose, outras ferramentas que eu fui buscar de virtude. Então, hoje, eu não digo que eu não desista de tudo, não é isso. Mas aquilo que eu realmente quero, eu persisto, mas teve que desenvolver toda essa parte interior, né? Porque quando faltam os recursos fora, só sobra a gente mesmo. E se a gente tem isso dentro de nós, a gente não precisa, não é que não precisa do outro, mas a gente consegue segurar a barra aí, né? Agora, quando é mais fácil contar realmente com amigos, com pessoas que apoiam, nossa rede de apoio para enfrentar os desafios. Certo? Nos vemos então aí na próxima aula.